Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um MetaCast. Hoje vamos falar de um tema muito importante. Vamos falar de oncologia. E para isso temos dois convidados, a psicóloga Rafaela Gimenez e o médico Moisés Lopes. Tudo bem, doutor Moisés? Bom dia a todos, tudo bem, Diego e equipe? Queria agradecer o espaço, o convite, através de vocês, né, e de Rafaela. Vamos conversar sobre esse tema que eu considero um tema bastante importante no momento atual. Olá, Rafaela, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu também estou muito feliz, né, de poder falar sobre isso, de poder falar sobre oncologia aqui na Metacast, porque é um tema, né, que brilha meus olhos, né, e que ainda é permeado de muitos mitos, e eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, né, mais as pessoas vão conhecer. Bom, eu pedi para algumas pessoas trazerem perguntas para a gente. Sim. Pergunta carro-chefe, foi a que o pessoal perguntou mais. Câncer tem cura? Diego, câncer tem cura. Se a gente descobre o câncer no início, a gente pode chegar a 90% de chance de cura. Por isso que a gente precisa reforçar muito os métodos de rastreamento, os exames que a gente faz a partir de determinada idade, sem ter queixas, porque aí aumenta muito a chance de cura, porque tem aquele estigma cultural que o câncer é fim de vida, sentença de morte, mas não, se descoberto no início, 90% de chance de cura. É engraçado que, às vezes, quando a gente está falando de câncer, eu percebo que as pessoas não querem nem tocar no assunto. É aquele assunto que não é falado, Proibido, é né? proibido, né? Sim. Na família. Então, assim, a criança não pode falar, ninguém pode tocar no assunto. Fala que é aquela doença, não usa o nome exatamente. No dia a dia, isso acontece na prática profissional de vocês? Vocês lidam com isso? Sim. Geralmente, quando os pacientes chegam para a gente, né, que eles acabam de receber o diagnóstico, tudo isso acaba sendo muito comum. Né? Muitas pessoas, muitas famílias que a gente recebe, eles acabam tendo, eles falam muito CA, né? E dos nossos trabalhos, inclusive, é ajudar o paciente a se habituar, né, com o termo e a entender, né, e desmistificar esses tabus, né, de que falar sobre câncer é ruim, ou de que quanto mais o paciente fala sobre a doença, isso atrapalha, né? Acho que tem um mito também que muitas famílias falam assim, é melhor não falar muito no assunto com o paciente, porque ele vai ficar mais ansioso, mais nervoso, né? E hoje a gente já vê que é o contrário, né? Que quanto mais, não precisa, obviamente, ficar falando todos os dias e toda hora, única e exclusivamente sobre esse assunto, mas que quanto mais o paciente falar sobre o assunto, quanto mais ele entender da doença dele, quanto mais ele conseguir conversar com o médico, com a equipe multi que está acompanhando ele sobre esse assunto, menor os níveis de ansiedade, porque ele vai aumentar a sensação de controle, né, sobre a situação. Então é muito importante falar sobre o assunto, sim. Doutor Moisés, tem tido maior aumento de diagnósticos de câncer ultimamente? Sim, se a gente avalia os últimos dados brasileiros, que é através do INCA, Instituto Nacional do Câncer, de 2023 até 2025, a gente vai ter cerca de 700 mil casos de câncer no Brasil ao longo de um ano, e a tendência é aumentar nos próximos anos. Se a gente avalia dados mundiais, a gente tem 20 milhões de casos de câncer no mundo. Então, assim, a gente precisa valorizar muito a questão de hábito saudável, evitar cigarro, excesso de bebida alcoólica e fazer aqueles exames de rastreamento, como eu já falei, que são exames que a gente faz as pessoas sem queixas a partir de uma determinada idade para tentar aumentar a chance de cura, que pode chegar, como eu falei, a 90%. E existe uma causa para esse aumento de diagnósticos? Tem alguma coisa a ver com a modernidade, né, com o modo de vida que a gente tem na atualidade? Existe uma razão? Sim, existe. A gente, desde os anos 2000, a gente vem num esquema de fast food, né? Aqueles lanches rápidos, comida, a gente pensa muito no trabalho e não pensa muito na gente. Então, essa mudança de hábitos alimentares dos últimos 20 anos para cá, associada ao cigarro, que agora tem até o cigarro eletrônico, que traz os mesmos riscos do que o cigarro comum. Poucas pessoas sabem disso, mas os estudos iniciais norte-americanos já trazem isso. Além de poder praticar uma atividade física para tentar reduzir, as pessoas são mais sedentárias, porque pensam muito no trabalho. Então, chega em casa, está cansado, vai comer e descansar, né? Então, A atividade física também, né? Eu agora fiquei preocupado, porque eu adoro o McDonald's. E aí, paro de comer. não existe mais hoje em dia, né? É mais da parte nutricional dizer eu não posso. Eu tenho que moderar aquilo que você pode, porque essas comidas, por exemplo, no McDonald's, elas geram um processo inflamatório, principalmente na parte do intestino, e esse processo inflamatório
batendo, 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 uma hora pode virar o câncer. Então, você pode sim comer, mas moderar, não ter excesso nesse tipo de alimentação. Entendi. Rafaela, qual é a melhor maneira de se dar o diagnóstico? Né? Como é que a gente pode fazer para poder dar o diagnóstico a alguém que os exames, né, são positivos para essa doença? Pronto. Acho que isso foi muito bom que você fez essa pergunta direcionada para mim, né? Porque muitas pessoas imaginam, né, que dentro da equipe de oncologia é a missão do psicólogo, né, dar notícias difíceis para o paciente, né? Mas a função de dar notícia para o paciente sobre qualquer diagnóstico é do médico, né? E aí acho que o Dr. Moisés pode explicar melhor sobre isso, mas a gente entra muito no suporte, né? Depois que o paciente sabe do diagnóstico, a gente entra muito no suporte, né? E na elaboração dessa doença, desse diagnóstico que foi dado pelo médico. Então acho que o Dr. Moisés pode explicar um pouquinho melhor, né? Eu acho que é assim, a gente associar, por exemplo, se a gente vai dar uma aula na faculdade, ou uma aula no congresso, se a gente sabe o tema profundamente, a gente tem mais segurança no que vai falar. Então, o paciente ele tem que conhecer melhor a sua doença. Claro que de maneira individualizada, mas eu falo para os meus pacientes, vamos encarar o câncer como se fosse qualquer outra doença. Porque a gente não tem medo do coração, que é a doença que mais mata no mundo, e tem medo do câncer. Entendeu? Então, se a gente encara como qualquer outra doença, conhece os termos básicos, eu explico desde o início como é que tudo aconteceu, o paciente se sente muito mais seguro, porque ele vai entender o assunto, então vai ficar mais fácil de falar sobre a doença. Então, ele ter mais conhecimento sobre a doença dele traz uma segurança maior para ele. E acho que tem uma coisa importante aí, né, quando a gente fala da questão do diagnóstico, que a gente que trabalha muito com comunicação, a gente fala muito da comunicação gradual. Né? Então, a gente vai... O paciente que recebe o diagnóstico de câncer, né, provavelmente, né, assim, na maioria dos casos, né, ele vem investigando, né, e ou ele sentiu alguma coisa, ou ele fez algum exame de rotina que apareceu alterado, né? Então, esse processo de comunicação, né, que os médicos que estão acompanhando esse paciente antes dele chegar no oncologista é muito importante, né? Para que o paciente vá lidando com a possibilidade de um adoecimento, né? Para que quando essa situação chegue, né, a gente minimize os riscos emocionais associados, né, a uma notícia difícil que chega, né, assim, sem nenhum aviso prévio, digamos assim, né? É o que eu falo, a gente tem que arrodear, né? A gente não pode chegar de supetão e falar, ó, você tem câncer. Não, você tem que ir arrodeando, falando tudo básico. Ah, eu vinha sentindo isso, fiz esse exame. Oh, você sabe o que é benigno, o que é maligno, é importante. Mas sempre repito, tratar como se fosse qualquer doença. O câncer não é uma doença diferente das outras. Quando eu escuto, até em consultório, as pessoas falarem de câncer, sempre vem uma associação muito forte com sofrimento, que parece que não tem com outras condições clínicas, né? Então a pessoa supõe anos de sofrimento, então tem muito essa suposição. De fato, o que eu vejo clinicamente, de fato, vocês corroboram na prática profissional de vocês? Sim, as pessoas, a maioria dos pacientes que eu atendo, quando você dá a notícia, mesmo de uma maneira humanizada, né, devagarzinho, a maioria deles tem uma visão muito negativa da doença. Então, isso é um processo que a equipe multi, como por exemplo, a Rafaela psicóloga, a gente vai tentando, porque está histórico no país, entendeu? Se a gente fizer uma entrevista aqui fora com 10 pessoas e perguntar o que é que você acha do câncer, 9 vão dizer algo negativo. Talvez então, se a gente faz isso... As 10, né? Assim, sim. Né? Então, muitas, assim, né, como essa associação, né, de câncer necessariamente é algo muito ruim, né, é algo que a gente trabalha muito, por isso que a gente gosta muito de falar sobre esse assunto, porque ninguém quer adoecer de nada, né, mas a gente percebe que a forma como o paciente entende a doença e o tratamento faz toda a diferença, né, até na forma como ele vai aderir a esse tratamento e no desfecho que o paciente vai ter, né, aquele paciente que entende, né, que necessariamente, né, no momento inicial é comum que ele entenda que aconteceu algo muito ruim, né, mas que mesmo com o passar do tempo, né, mesmo depois de meses de tratamento, né, se ele não tem uma perspectiva realista, né, um paciente que tem a doença curativa, né, e ele entende que aquela doença veio para acabar com a vida dele, né, que as coisas nunca mais vão ser como era antes, aquela pessoa que tem uma rigidez cognitiva, né, que é fator de risco para outros transtornos psiquiátricos também,
isso acaba sendo muito ruim para o paciente. Então, a gente trabalha muito para que ele identifique, né, quais são os fatores de risco e quais são os fatores de proteção que estão envolvidos nesse processo, porque, né, como todas as situações, né, na vida, a gente consegue, né, observar que é possível se adaptar, né? Não é a melhor coisa do mundo, mas é uma adaptação e manter a qualidade de vida durante o processo de tratamento é muito possível. A gente tem vários casos, né, de pacientes que a gente acompanha que viajam, né, mesmo em tratamento oncológico, ou mesmo que ele não tem uma doença curativa. A gente tem pacientes que, em tratamento paliativo, que viajam, né, que conseguem manter o trabalho com alguma adaptação, né? Enfim, a vida pode seguir. É levar a vida da maneira mais normal que for possível, né? E uma coisa que atrapalha muito os pacientes, se eles se baseiam em experiências traumáticas de algum familiar próximo ou de algum famoso na TV. Mas a gente sempre fala que é individualizado, não é receita de bolo, entendeu? Uma biópsia, ela é bem completa, não vai ter uma biópsia igual de um paciente com outro. O tratamento, às vezes, da mesma doença de uma maneira diferente por algumas características, então nunca se comparar. Sim. Não é porque algum familiar teve um desfecho trágico, digamos assim, que a dele também vai ser da mesma forma, né? E é importante também que muitas pessoas trazem referências antigas, né? Trazem referências antigas de 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando a gente não tinha a tecnologia para o tratamento oncológico que a gente tem hoje, né? Sim. Que hoje os tratamentos, eles ainda têm efeitos colaterais importantes, né? Que muitas vezes, assim, acabam sendo até mais difíceis do que os sintomas da própria doença, mas na maioria dos casos isso não acontece mais, né? Sim. Assim, a gente já existe, né? Assim, formas de manejar esses sintomas. Porque os tratamentos são mais precisos. Então, se o tratamento é mais preciso, os efeitos colaterais se reduzem. Porque a quimioterapia, por exemplo, é um tratamento mais geral. Então, ela machuca o que está bem, o que está mal, e machuca o que está bem também. Então, agora mais direcionado, né? Consegue ir mais no alvo, né? No alvo, sim. Rafaela, e me diga uma coisa, como é que fica a cabeça de quem recebe essa notícia? Geralmente... No primeiro momento, como é que fica? Geralmente, o primeiro momento é um momento muito difícil, né? E é esperado que seja assim, né? Eu sempre oriento muitos pacientes que esse momento inicial ser um momento difícil, né? Acho que é a frase que a gente mais escuta, que a gente atende muito junto os pacientes que estão começando o tratamento oncológico, né? A gente escuta muito, né? Meu chão se abriu, né? A gente escuta muito frases como essa, né? E eu sempre gosto de falar que é esperado que diante de situações boas a gente fique feliz e diante de situações que não são boas a gente fique triste, né? Isso faz parte, né? Uma reação emocional esperada diante de situações difíceis, né? Tem até um conceito muito comum na psicologia chamado consistência cognitiva. A gente quer que as coisas continuem sempre do como jeito que estão. Né? Não quer mudar nada. Isso. E aí receber um diagnóstico desse muda tudo. Isso, desorganiza, porque assim, a partir daquele momento, né, acho que muito da vida do paciente é colocado em xeque, digamos assim, ou pelo menos ele imagina que vai ser. Sim. Né? Então, muitas vezes ele pensar em se afastar do trabalho pode ser algo muito desorganizador, né? Pensar em perder os cabelos, né, para as mulheres, né, que fazem tratamento pode ser algo muito desorganizador, né? Mas assim, não é esperado que esse paciente se mantenha triste, com raiva durante todo o tratamento. É esperado que ele tenha, né, um período inicial de elaboração e que depois ele desenvolva estratégias, né, mais adaptativas, né, que ele vá se adaptando, que ele vá conseguindo vivenciar o que ele vivenciava antes, né, talvez de uma forma diferente, mas, né, aquilo sendo, né, o novo padrão, né? Então, inclusive, a gente fala muito que no momento inicial o paciente, é importante que ele receba, né, esse acompanhamento psicológico, mas alguns têm um pouco mais de resistência, né? Alguns, não precisa e tal. Principalmente homens, né? Os homens são muito resistentes. Eu sempre converso sobre essa importância. Ah, não, doutor, na próxima consulta a gente vê isso. Sempre assim, geralmente. Porque às vezes procurar esse tipo de ajuda implica numa relativa fragilidade, né? Um senso de que eu estou frágil, eu sou fraco, ou qualquer coisa do tipo. Que eu não consigo, não né? Aceitar, lidar com meus problemas sozinhos, né? Resolvo tudo, né? Isso. E a gente entende, assim, que para os homens, né, assim, culturalmente é muito difícil procurar esse suporte, porque, assim, veja só, ele já, muitas vezes, né, muitos homens ainda são, né, o provedor da casa,
né? Então, assim, ele já vai estar perdendo o lugar de provedor, né? O lugar da pessoa que comanda, o lugar de forte, porque, querendo ou não, ainda tem muito essa representação de que o homem protege a família. Então, agora ele é o mais frágil, porque ele está doente. Sim. Né? Assim, ele não consegue mais proteger fisicamente a família, né? Muitas vezes ele vai ter perdas financeiras importantes, porque talvez ele não consiga prover, né? Porque vai precisar se afastar do trabalho por outras Sou questões. autônomo, né? Por Né? E exemplo, ainda por cima, ainda vai ter que, né, se consultar com uma psicóloga, né? É muita coisa, né? Para elaborar, né? Num curto período de tempo. Então a gente orienta que, né? Não, obviamente que a gente não força o acompanhamento psicológico, mas assim, existem situações em que o paciente não pode fugir, né? Ele não deve fugir, né? Que são as situações em que ele observa alterações muito importantes no sono, né? Irritabilidade que atrapalha a convivência com a família, né? Porque muitas vezes, na tentativa de manter esse controle, né, muitas pessoas acabam ficando mais agressivas, porque já que o mundo parece que não tem mais controle, não tenho controle sobre o meu próprio corpo, então eu vou manter o controle, né? Às vezes na base do grito, algo nesse sentido, isso acaba com as relações familiares, né? Diagnósticos, né? Muitas vezes quando os médicos observam, né, sintomas importantes de depressão, de ansiedade, né? Aí realmente não tem como o paciente se esquivar, né? Tem um ponto importante, né? Muitos dos homens não acompanham as mulheres com câncer na consulta. E aí, Diego, tem alguns tratamentos que reduzem a libido. Sim. Aí, como ele não vai na consulta, ele não entende. Aí, se a mulher não segue aquele cronograma, aquele fluxo que já era natural do casal, aí começa a gerar um conflito aí interno que poderia ter sido evitado. A gente incentiva, né, se você tem sua mulher com câncer, aí na consulta, apoiá-la, porque é muito importante, né? É um processo de readaptação geral da Sim. vida. Né? Então, a vida agora vai ter que ser reorganizada em função dessa nova condição que a pessoa, que a família está vivendo. Isso que a gente fala, que o câncer ele não afeta só o paciente, ele afeta a família toda. Sim. Então a família toda precisa de cuidado, não é uma coisa assim que, né, assim, por isso que a gente trabalha muito tentando trazer a família ou as pessoas, né, os amigos, as pessoas de suporte para junto. Né, porque tanto o paciente vai precisar de suporte psicológico em algum momento, quanto a família também. Né? A gente observa que os dados de prevalência, né, de depressão e ansiedade em familiares, né, de pacientes paliativos, já em processo de fim de vida, acabam sendo maiores do que do próprio paciente, né? Porque realmente é um processo que, se não for bem conduzido, pode ser muito desgastante, né? Mas não é obrigado que seja muito desgastante, né? Sim. A gente tem instrumentos para que não seja. Por exemplo, se o paciente é mais idoso, os filhos virem na consulta, porque se ele interna, como é que vai ser o rodízio na internação? Então, é importantíssimo a família estar presente, né? Quais são os profissionais, a partir do momento que a pessoa recebe o diagnóstico, que vão começar a lidar com o paciente oncológico? Esse é um momento bastante importante, né, Diego? E até parabenizo esse espaço para a gente valorizar a equipe multi. Sim. Hoje ainda as pessoas acham que figura muito só no médico, mas o câncer é algo muito complexo. Então, estar bem com a saúde mental, por exemplo, com a psicóloga Rafaela, estar bem do ponto de vista nutricional. Por que eu digo isso? Porque se o paciente oscila o peso mais de 10%, ou menos de 10% do peso dele de hoje, eu vou ter que recalcular as doses do tratamento. Entendi. Ter um serviço social próximo, para o paciente conhecer seu direito do câncer. A maioria dele não sabe quais são os direitos do câncer. São muitos, inúmeros. Então, assistente social para dar suporte. Se é, por exemplo, um câncer de pulmão, a fisioterapia ajuda muito, entendeu? Então, são várias vertentes aí que são muito importantes e desde o início do diagnóstico. Eu acho que faz toda a diferença. Os estudos já mostram isso, né, Rafaela? Mostram muito. Desde o início, né? É muito importante. É claro que, assim, muito dos cuidados ficam... a gente trabalha em equipe, né? E eu sempre digo que, às vezes, o médico ele acaba gerenciando, né, a equipe, porque ele vai dando... né, ele propõe o tratamento, né? E a gente vai, em cima daquilo que o médico propôs, a gente vai também organizando, né, o que cabe, né, a cada um da equipe multi também. Né? Então, assim, a gente fala que o trabalho em equipe, né, buscar um profissional que tenha, né, profissionais da equipe multi, um nutricionista, um psicólogo, um fisioterapeuta, que tenha essa abordagem de trabalhar junto com o médico, né, que não seja da mesma equipe, mas que tenha essa comunicação, né, sobre o que está acontecendo, né, o paciente ganha. Às vezes um fonoaudiólogo, quando é um câncer aqui de cabeça e pescoço, entendeu? Que tem mais dificuldade para se alimentar.
A gente também tem que incentivar os colegas médicos a valorizarem isso, porque às vezes ele não valoriza, entendeu? Deixa na mão do paciente, aí fica muito mais difícil, Não, né? claro, É, claro. porque muitas vezes, né, na psicologia, por exemplo, né, muitas vezes o acompanhamento psicológico ajuda para que, às vezes o paciente ele não sabe que ele tem aquela demanda, né, e por exemplo, a gente trabalha muito ajudando o paciente a compreender o tratamento. Às vezes eu pergunto, o que é que o médico explicou? Eu sei qual é o tratamento, né, eu já vi, mas eu preciso que ele me diga o que é que ele entendeu para ver se ele entendeu de uma forma correta, por exemplo, né, alguma intervenção que ele vai passar. Aí, por exemplo, se vai só na consulta, às vezes Isso, fica na dúvida. isso, Se vai com algum acompanhante, filho ou isso. esposo, né? É mais Ajuda. fácil, né, de Então, gerenciar, assim, né? por exemplo, às vezes ele não, ele pensa que entendeu, É. né? Eu vou fazer um tratamento assim, assim, e entendeu. Só que eu percebi quando ele me respondeu que ele não entendeu. Então, ele às vezes ele nem sabe que tem essa demanda, né? Então, aí o que é que a gente faz, né? Já pensou em perguntar para o médico, né, sobre esse ponto, né? Ou então eu sinalizo, ó, doutor Moisés, acho importante, né, conversar sobre esse ponto, essa família não entendeu bem isso, né? Então, muitas demandas que o paciente oncológico tem, ele não sabe que tem, porque ele não é um técnico, né, naquele assunto, ele não sabe, né, que ele tem aquela lacuna, né? Então, tá acompanhado, né, por toda essa equipe vai ajudar, porque a gente já vê o problema lá na frente. Antes do problema aparecer, a gente já tá vendo, né? Às vezes a Já gente... tem a ideia. Isso, a gente já sabe, né? Como eu falei, a gente atende pacientes que estão começando tratamento oncológico juntos, e às vezes quando o paciente sai, a gente já mapeia, mas, bicho, daqui a não sei quanto tempo, provavelmente o paciente vai passar por isso, isso e isso, se ele não tiver acompanhamento. Né? Às vezes o paciente que é mais resistente, acontece exatamente o que a gente, né, o que a gente imaginou que aconteceria, né? E aí, sei lá, 3, 4 meses depois ele vem procurando o suporte, que a gente já tinha falado que era importante desde o começo e aconteceu exatamente o que a gente imaginou que aconteceria. Rafaela, em que momento o psicólogo ele entra no tratamento? Desde o processo de diagnóstico, né? Assim, às vezes antes do processo de diagnóstico a gente entra, né? E a gente acompanha o paciente durante todo o percurso e, inclusive, no processo depois de reabilitação, né? Pacientes que terminaram, né, o tratamento, muitos pacientes, né, às vezes têm um pouquinho mais de resistência de começar o acompanhamento logo no início, né? E aí eles acabam deixando para o finalzinho. É importante também, né? Assim, na reabilitação que a gente fala pouco, né? Porque esse paciente muitas vezes ele entra num processo de meio que de uma ansiedade, assim, meio que ele perde o parâmetro do que pode, do que não pode, né? Ele meio que agora, o novo, lembra daquela que a gente falou, né? Que o normal agora, né? O normal por um período, né? Foi viver, né? Com algumas restrições, né? Fazendo o uso de alguns medicamentos, e aí depois do tratamento, né? Muitas vezes ele se sente um pouco até desamparado. Ixi, Maria, não vou ter mais a consulta de 15 em 15 dias com o meu oncologista, né? Se tiver alguma coisa, né? Então, a gente, depois do tratamento, né? A gente acompanha também pacientes para que, inclusive, eles conquistem coisas, né, que eles não conquistaram antes. Eu tenho pacientes, por exemplo, que antes do tratamento não dirigiam, né, e acompanharam comigo no tratamento, né, para poder manter a adesão, né, ao tratamento oncológico, mas quando acabou, a pessoa pensa, poxa, eu perdi tantos anos, né, assim, eu achava que eu não tinha coragem de dirigir, e eu tive coragem de fazer um tratamento, né, fiz várias cirurgias, passei por vários problemas, então eu acho que eu preciso, né, perder o medo de dirigir. Então, muitas vezes, quando chega nesse ponto, a gente vai ajudando o paciente a desenvolver outras habilidades também. Então, Moisés, hoje, qual é o maior desafio do tratamento oncológico? Acho que o maior desafio do tratamento oncológico hoje é a gente retirar esse estigma que o câncer ainda tem culturalmente no Brasil. Entendeu? Essa visão negativa. É todo um processo. Eu não consigo, numa consulta, fazendo isso. São tipo como se fossem fatias de bolo, mas não sozinho, com a equipe multi me ajudando desde o início. Acho que o maior desafio é tirar da cabeça do paciente, mesmo que seja uma doença curativa, ele acha que vai morrer. A verdade é essa. Mas aos poucos, né, a gente vai... E o que fazer quando o paciente não quer fazer o tratamento? Aí tem duas situações. Se a gente fala de doença curativa, ou seja, se ele tratar, a doença vai morrer, porque a gente, como médico e equipe multi, a gente não vai obrigar, a gente vai indicar o que é melhor. Certo. Se no cenário curativo ele opta por não tratar, geralmente ele assina um termo de responsabilidade, assumindo os riscos dessa decisão. E é uma coisa que acontece. Acontece. Não é tão muito, comum, né? Mas acontece. E a gente tem que valorizar, às vezes a família quer decidir por ele.
Se o paciente é plenamente consciente, ele que toma essa decisão de tratar ou de não tratar. E a outra parte é a doença mais avançada, aquela que eu não tenho uma grande chance de cura, mas consigo controlar, como se fosse um diabetes, uma pressão alta. E aí, pode ser que a mesma opinião que eu tenha seja dele. Se for um paciente já muito fragilizado, a gente às vezes só faz os cuidados paliativos, que também é um caminho muito bom, importante, entendeu? Então, tem que saber qual o cenário o paciente está para poder a gente tomar a melhor decisão. E assim, complementando, né, que muitas pessoas imaginam, né, porque a internet hoje, né, assim, as pessoas recebem muitas informações e muitas informações, assim, meio que não são muito fidedignas, né, digamos assim. Então, existe uma romantização, né, sobre os cuidados paliativos, né, que a família vai decidir, que o paciente vai decidir, né, mas é importante que fique claro que isso é uma decisão técnica, né, o médico, em conjunto, a gente, né, pode ir ali identificando, né, somado às decisões técnicas, né, ao que o médico vê ali sobre o prognóstico, a gente pode, né, tentar implementar alguns valores da família para poder, né, ter essa tomada de decisão. Mas é uma tomada de decisão que é né, assim, que é de quem tem a técnica para poder dizer o que é melhor para o paciente. Isso é um ponto importante porque, Diego, toda doença ameaçadora da vida não é uma coisa exclusiva do câncer. Um diabetes muito grave, uma pressão alta muito grave, a gente já tem que introduzir os cuidados paliativos nesse momento. As pessoas acham que cuidados paliativos é não fazer mais nada. Conceito totalmente errado. É fazer tudo, entendeu? Os estudos mostram que a gente, controlando bem os sintomas que a doença apresenta, desde o diagnóstico dessa doença ameaçadora da vida, e quando eu falo doença ameaçadora da vida, é aquela doença que o paciente pode morrer ao longo do processo. Os estudos mostram que os pacientes vivem mais e com mais qualidade de vida. Então, é importantíssimo cuidados paliativos. Ainda também tem uma visão ainda muito distorcida, né? Distorcida como câncer. Tudo ou nada. Se eu entrei em cuidados paliativos é porque... desistir de tudo. Né? Desistiu, ninguém mais vai cuidar de mim, né? Inclusive, né, existem alguns tratamentos que, né, necessariamente o paciente, por exemplo, às vezes ele continua fazendo a quimioterapia dele, né? Mas é um tratamento paliativo. A proposta do tratamento não é curativa, é mais no controle da doença. É que existe uma visão muito dicotomizada. Ou faz o tratamento, né? Ou não faz. Né? Assim, e no câncer, né? Acho que o principal desafio dos pacientes, né, é aprender a ir olhando as coisas num contínuo, né? Que não é assim, ou é ou não é, né? Existem muitas possibilidades no meio do caminho. Bom, esse assunto é importantíssimo. A gente poderia passar o dia falando sobre esse assunto hoje aqui, mas infelizmente, né, a gente chegou no nosso tempo. Então, doutor Moisés, suas últimas palavras. Bom, queria agradecer o espaço da Meta Cognitiva, né, através de Diego, equipe, Rafaela, mas queria deixar uma mensagem para os pacientes, por favor, para as pessoas que ainda nem são pacientes, né, se sentem alguma coisa diferente no corpo, procure ajuda médica. Sim. E fazer o acompanhamento, né, regular, exames de check-up, rotina, ter hábitos saudáveis, não fumar, evitar o excesso de bebida alcoólica já é um caminho muito importante para a prevenção do câncer. Então fica o recado aí, bebida alcoólica com moderação. Isso, sem excesso, e cigarro, nenhuma forma, gente, de tabaco é segura, principalmente para os jovens na moda do cigarro eletrônico hoje, né? Então também que as pessoas acham que é seguro, né? Há uma dedução de que cigarro eletrônico não causa o mesmo dano que o cigarro comum. E causa, a gente até está tentando pelo Conselho Federal de Medicina proibir a venda no Brasil, mas infelizmente uma parte da política está tentando liberar essa autorização, infelizmente. O uso também regular de cigarros de maconha também, né? Que existe muito aquela percepção que é natural, né? Então não faz mal, né? Mas não é assim também, né? Então... A maconha ela é importante como uma medicação para pessoas que têm distúrbio psiquiátrico, motor, mas a pessoa fumar e dizer, não, eu estou tratando alguma coisa, não. Ou então não está fazendo mal porque é natural. Não, né? Rafaela, suas últimas palavras. Também quero agradecer, né, assim, como você falou, se pudesse passava, né, horas e horas o dia todinho falando sobre esse assunto. Quero agradecer também a disponibilidade do Dr. Moisés, né, e convidar os psicólogos e estudantes de psicologia que querem conhecer mais sobre a psico-oncologia e sobre como o psicólogo trabalha, né, no contexto da oncologia e dos cuidados paliativos, a workshop que a gente vai fazer aqui na Meta Cognitiva, agora no dia 13 de setembro, né, e se vocês precisarem de mais informações, tem no meu Instagram e com a equipe da Meta. Qual o Instagram? Rafaela Jimenez V.
Aproveitando seu Instagram, doutor Moisés. Meu é @Dr. Moisés Lopes, onde eu trago coisas básicas, numa linguagem muito simples, sobre o câncer, para a gente tentar desmistificar essa doença, né? E vamos desmistificar de vez, né? Vamos. Vamos mudar essa realidade que a gente está tendo aqui no Brasil. Sem dúvidas. Doutor Moisés, Rafaela, muito obrigado. Meus amigos que estão aqui na internet, muito obrigado. Em breve, mais um podcast para vocês.